Deuteronômio capítulo 8, do versículo 1 ao 2, diz assim: Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. A nossa série sobre pérolas no caminho cristão, vendo coisas que são importantes e preciosas para o nosso caminhar. Eu quero trazer atenção hoje no versículo 2, do versículo 2 de Deuteronômio 8, onde fala que Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Deserto. Quando se fala em deserto, o que nos vem à mente? Um lugar inóspito, um lugar vazio, seco, perigoso. Não é um lugar muito agradável. Falar em deserto não é um lugar agradável ou aconchegante. Anos atrás, antes de estar no ministério, o emprego que eu tinha, como você sabe, viajava bastante. E uma dessas viagens me levou para a Arábia Saudita, para a capital, a cidade de Riad. Riad fica no meio do deserto. E no voo de Londres até Riad, a gente, quer dizer, o avião fez Londres-Milão, se não me engano, algum lugar na Itália, aí de lá, conexão com outro voo até Riad. E as últimas 2 horas, talvez, do voo, era um dia limpo, não tinha nuvem, e você olhava pela janela e você estava sobrevoando o deserto da Arábia Saudita. E aquilo me impressionou, porque você está lá no alto, 25, 30 mil pés de altura, você olha para baixo e até você poder olhar, claro, só estava de um lado do avião, mas o que você podia enxergar aqui, só você enxergava areia. Não tinha planta, não tinha casa, não tinha rio, não tinha estrada, não tinha nada. Edificação, nada. Era literalmente um mar de areia sem nada. Tinha uma certa ondulação, vai perceber isso naquela altura, mas você não via nada, absolutamente nada. Uma vez que aterrissamos no aeroporto, o aeroporto de Riad não fica muito longe da cidade. O trajeto não é longo, mas depois que sai do aeroporto, você tem uns 10 minutos mais ou menos, que você sai onde o complexo do aeroporto, até chegar no subúrbio da cidade em si, tem uns 10 minutos mais ou menos. E aqui sentado, no caso um táxi, no hotel, sentado aqui, eu podia olhar de um lado para o outro, para frente e para trás, e você não via nada. Areia seca, não tinha árvore, não tinha planta, nada. Totalmente seco. No deserto, tanto da terra quanto do ar, você pode ver o que há no deserto. Não há nada no deserto. No deserto não há distrações. Não tem o que fazer no deserto. No deserto não se trabalha. No deserto não se planta, não se colhe. No deserto não tem diversão. Não tem conforto. E muitas vezes nem referência você tem. Você não tem direção. Se você voar, por exemplo, de Maceió para São Paulo, vice-versa, você olha pela janela, dá para você ver o litoral, dá para ver quando a gente está vindo lá de São Paulo, você vê que o avião começa a baixar, mais ou menos quando está sobrevoando Aracaju, aí você olha para Aracaju, você vê o rio, você vê os mangues, você vê a praia de Atalaia, ou seja, você vai seguindo. Você tem um senso de direção, sabe o que é norte, o que é sul.
O mar vai estar, dependendo se você está descendo ou subindo, vai estar no lado esquerdo ou direito. No deserto você não tem referência, você não tem direção. Você olha para um lado, você olha para o outro, não tem nada. Não tem uma montanha, não tem uma árvore, não tem uma rua, não tem uma estrada, não tem um rio, nada, 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 nada. Sem direção, sem diversão, sem produção, nada. Isso é um deserto. Me parece, à primeira vista, que o deserto é um lugar desprezível e odioso. Desprezível e odioso. A pérola que veremos hoje, no entanto, é não despreze o deserto. Não despreze o deserto. O deserto é como nós estamos, muitas vezes, a se encontrar com Deus. Muitas vezes é no deserto que Deus vai nos mostrar, vai nos dar direção. E nós estamos no deserto quando estamos no fim das nossas forças, no fim das nossas esperanças, no fim da nossa capacidade, no fim da nossa corda. Não sei se vocês entendem essa expressão. Em inglês tem esse ditado: estou no fim da minha corda. Ou seja, você está descendo, 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 chegou no fim da corda. Você não tem como descer mais. Acabou a corda. Se soltar a corda, cai. Não tem mais corda. Acabou a corda. Quando estamos no final da corda, ali é o nosso deserto. O povo hebreu passou pelo deserto. Mas o deserto nem sempre é obrigatório na vida do crente. Nem sempre é obrigatório. Ele pode ser poupado. O povo hebreu não precisava ter passado 40 anos no deserto. Se tivesse escolhido obedecer, confiar e entrar na terra prometida, demorou 40 dias para chegar lá. Mas devido à incredulidade e à desobediência e à falta de fé, o deserto, que eram apenas 40 dias, se transformou numa jornada de 40 anos pelo deserto. Foi uma escolha que fizeram e pagaram caro. Eles precisavam passar pelo deserto. A palavra deserto em hebraico é a palavra midbar. A palavra midbar, ela é derivada da palavra dabar. Você veja que interessante em hebreu. Midbar é deserto. Dabar quer dizer falar, dizer, mandar, declarar, ensinar. A palavra deserto em hebraico está ligado com o ato de ensinar, falar, declarar, instruir. Porque é no deserto que Deus fala, instrui, guia e direciona. E às vezes o deserto é importante para nos preparar e para nos equipar para uma grande obra. Quero hoje ver rapidamente alguns personagens que passaram pelo deserto. Abra comigo em Mateus 11, Mateus capítulo 11, e no versículo 11, nós vamos ver apenas 3 personagens, poderia haver muito mais, mas nós vamos nos manter em 3 personagens. O primeiro deles será João o Batista. Mateus 11, 11, Jesus falando: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. João Batista é sem dúvida um gigante aos olhos de Deus. Ele teve um ministério muito importante, muito destacado, de anunciar a vinda do Messias. Desde o Velho Testamento era anunciado que alguém viria anunciar, viria preparar o caminho. E esse foi o ministério de João. Mas eu quero que você note como João o Batista foi preparado para essa tarefa. Olhe comigo em Lucas capítulo 1, e no versículo 80,
do primeiro capítulo de Lucas, diz assim sobre João Batista: e o mesmo crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos, até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. João Batista esteve no deserto. Nos desertos, inclusive. Até quando? Até o dia de se mostrar-se. Até o dia que ele fosse começar o seu ministério. O que João estava fazendo no deserto, nos desertos, esse tempo todo? Ele estava crescendo e se robustecendo em espírito. Ele estava sendo preparado e ensinado. Deus estava falando com ele, guiando e mostrando aonde? No deserto. Muitos achavam João Batista um louco. Ele vivia longe de todo mundo, aonde? Nos desertos. Se vestia peles de camelo, comia gafanhoto com mel, como louco. Vivia no deserto, sozinho. Mas era lá que Deus se encontrou com ele. Foi lá que ele cresceu e se fortaleceu nos desertos. Note também aonde a palavra de Deus veio a João. Explicitamente. Lucas 3, por lá alguns capítulos, Lucas 3, versículo 2. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Interessante, né? A palavra de Deus veio a João o Batista, onde? No deserto. No deserto. Deus falou, Dabar, a João no deserto, Midbar. O deserto e falar são duas coisas que no próprio vocabulário hebraico estão interligados. E na história de muitos personagens e povos na Bíblia. Deus falou e fala ao seu povo no deserto. Por isso, não despreze o deserto. Foi no deserto que João foi preparado, foi no deserto que João ministrou. As pessoas iam para o deserto. Jesus falou: o que fores ver no deserto? Um príncipe, alguma nobreza, vestido majestosamente? Não, não. Mas João, não despreze o deserto. É lá que Deus vai falar com você. Nosso segundo personagem é Moisés. Vá para Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Onde é que foi que Deus apareceu para Moisés? No deserto. Aonde estava a sarça que ardia, mas não se consumia? No deserto. Onde foi que Deus falou: tire os sapatos dos pés, porque o chão onde pisas é santo? Que chão era esse? No deserto. Deus se encontrou, e Deus falou, e Deus instruiu, e Deus encorajou Moisés no deserto. Não despreze o deserto. Moisés cresceu, Moisés viveu os seus primeiros 40 anos de vida como um príncipe do Egito. Morava em palácios, tinha todo o conforto, toda oportunidade, todos os privilégios e tudo de bom que a nação mais avançada e rica daquela época poderia oferecer à sua nobreza. Ele nasceu não, ele foi criado com uma colher de prata na boca, berço de ouro, paparicado, não tinha preocupação, não tinha nada que lhe trouxesse algum tipo de problema cotidiano. Deus precisava fazer uma obra na vida de Moisés. Moisés precisava ser purificado.
e equipado e preparado para o que Deus tinha em mente para a sua vida. E Deus tinha em mente para a sua vida o ministério de libertação do seu povo. E onde que esse ministério iria o levar? Ao deserto. 40 anos Moisés guiou o povo de Deus pelo deserto. E quando Moisés fugiu do Egito, ele foi para onde? Para o deserto. E ele passou, dos 40 aos 80 anos, ele passou morando no deserto. Mais do que o deserto, ele passou morando atrás do deserto. Sabe o que é isso? Atrás do deserto, isso quer dizer, o deserto do deserto. É tipo onde mora o irmão André. Tem a União dos Palmares, que é interior. Pois é, ele mora no interior do interior. É 1 hora mais ou menos aqui até a União, é mais 40 minutos de União até onde ele se esconde no meio da roça. Tá? Atrás do deserto quer dizer isso, o deserto do deserto. Era o fim do mundo do fim do mundo. Distante, afastado. Por que ele estava lá? Deus estava o preparando. E foi lá o deserto. Foi lá atrás do deserto, no deserto dos desertos, que Deus apareceu. Jesus apareceu. Ali era Jesus, gente. Jesus apareceu no fogo que queimava a sarça e a sarça não se consumia. Foi ali, no deserto. Moisés precisava passar pelo deserto. João Batista precisou passar nos desertos, para o que Deus tinha para eles fazer. Nunca despreze o deserto. Vamos para o terceiro personagem, que é Elias. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19, versículo 4 de 1 Reis, capítulo 19. Não despreze o deserto. João passou boa parte da sua vida adulta no deserto se preparando. Moisés passou boa parte da sua vida adulta se preparando e a outra boa parte da sua vida adulta ministrando no deserto. 1 Reis 19, versículo 4. Aqui é falando sobre Elias. Esse ele é sobre Elias. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu a si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. Você lê ao redor, quando acordou ele tinha ao lado fogo, tinha pão, tinha água. Por que tinha pão e tinha água? Por que o anjo trouxe pão e tinha água? Porque ele estava no deserto. E foi no deserto que Deus apareceu para ele. Elias se encontrou no fundo do proverbial poço. Elias se encontrou sem esperança, ele estava deprimido, ele estava pensando, achando que ele era o último dos profetas em Israel. Se você descer até o versículo 10 de 1 Reis 19, Deus fala que isso da seguinte forma. E ele disse, que Deus perguntou para ele, o anjo perguntou para ele: o que está fazendo? O que está assim? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e busco a minha vida para me atirarem. Ele estava, ao seu enxergar, não só num deserto geográfico, físico, ele estava num deserto achando que era o último dos profetas. Não havia mais altares, não havia mais profetas. Ele estava desesperançoso. Mas foi ali no deserto que Deus se mostrou para ele. Deus se mostrou forte para com ele. Ele o alimentou, lhe deu água, o encorajou, lhe deu direção.
lhe deu um assistente, se você ler adiante do versículo 19, ele o apontou para ir buscar um assistente, Eliseu, que ele havia designado, e foi lá no deserto que Deus mostrou que Elias não estava só. O versículo 18 diz: também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Ele falou, não, você não é o único. Há um remanescente. Para ele era o único, mas Deus falou, não, você não é o único. Você não é o último. Foi um deserto que Deus se mostrou forte, que direcionou, deu instrução, deu auxílio, ajuda. Aonde? No deserto. Nunca despreze o deserto. Olhem para o Salmo 46, versículo 10. Salmo 46, versículo 10. João, Moisés, Elias. 3 exemplos. Mas, pastor, aqui nós não temos deserto. Eu não estou no deserto. Nosso deserto não precisa ser físico. Pode ser um deserto emocional. Pode ser um deserto financeiro. Pode ser um deserto existencial. Qualquer situação onde você olha para um lado, você olha para o outro, você não vê uma árvore, não vê uma casa, não vê um rio, não vê uma praia, não vê um lago, não vê uma planta, não vê uma pessoa, não vê nada. Você está num deserto. Você tem um problema e você olha para um lado, olha para o outro, você não vê solução. Você olha para frente, você olha para trás, não tem onde ir. Olhe para cima. Porque Deus desceu do céu e se encontrou com João, se encontrou com Moisés, se encontrou com Elias e pode se encontrar conosco. Então nunca despreze o deserto. Mas se você estiver no deserto, o que fazer? Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se nós estamos no deserto, seja lá qual tipo, que espécie de deserto ou provação que nós estivermos, é porque Deus quer fazer algo em sua vida. Deus queria fazer algo na vida de João, na vida de Moisés, na vida de Elias. E Deus quer fazer algo se você se encontra no deserto. Então não despreze o deserto. Deus tem um motivo. Deus quer falar, ensinar, mostrar, provar, fortalecer. Alguma coisa Ele quer fazer no deserto. Muitas vezes Deus fala. Muitas vezes Deus ensina. Muitas vezes Deus aponta. Mas nós não enxergamos, nós não ouvimos, pelo simples fato que nós estamos ocupados, distraídos ou entretidos. Deus fala, Deus ensina, Deus aponta, Deus mostra, e a gente está. No deserto, não há distrações. No deserto, nós podemos nos aquietar. Aquietai-vos no deserto. Muitas vezes estamos ocupados com isso, com aquilo, não necessariamente coisas erradas ou pecaminosas, mas simplesmente ocupados demais. Ai, pastor, eu não tenho tempo para Deus, porque no meu trabalho. Aí Deus te coloca no deserto do desemprego. E aí? Está com tempo? No deserto nós podemos nos aquietar. Porque no deserto não há distrações. Mas se nós não nos aquietarmos a nós mesmos, então Deus pode nos levar ao deserto. Mas se Deus nos leva ao deserto, se Deus nos coloca num deserto, se Deus nos chama a um deserto, Ele não quer que ficamos no deserto o resto da nossa vida.
Não é essa a intenção dele. Deus nos mantém no deserto só para o que é necessário. Deus levou o povo hebreu à terra prometida em 40 dias. Mas devido à incredulidade de 40 dias, viraram 40 anos. Porque eles precisavam no deserto. Cerca de 800 anos depois de o povo entrar na terra prometida, Deus, mais uma vez, precisou colocá-los no deserto. 800 anos depois de chegar na terra prometida, o povo hebreu como um todo foi tirado da sua terra e foi levado para um outro deserto. Não um deserto físico, não, mas para a Babilônia. O cativeiro babilônico, o exílio babilônico. Toda a nação foi levada para a Babilônia. Não era um deserto físico, não era um deserto geográfico, era uma nação rica, avançada, moderna, sofisticada, mas era um deserto. Não havia templos, não havia altares. O grande, glorioso templo de Salomão foi destruído. Estava longe da sua terra, longe do seu país, longe da nação. Um deserto. Só que desta vez não foi 40 anos, foram 70 anos que o povo passou em cativeiro na Babilônia. Mas Deus não os deixaria lá para sempre. Não era essa a sua intenção. Havia um propósito. Olhem comigo para Jeremias 29. Nós vamos ver qual era o propósito para o cativeiro, para o deserto ao qual Deus levou o seu povo, a Babilônia. E esse propósito é o mesmo para mim e para você hoje. Talvez não seja um deserto geográfico, físico. Talvez não seja uma outra nação, outro país, mas um deserto. Deus nos leva a desertos. Jeremias 29, versículo 10. Deus falando: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes com todo o vosso coração. Deus falou, isso que é Jeremias antes do cativeiro, ele falou, vocês vão e por 70 anos ficarão lá. E nesses 70 anos, eu vou voltar. Não vou abandoná-los. Vocês vão voltar, eu vou abençoar, eu quero paz, eu quero bem para vocês. E vocês me buscarão, me encontrarão, vocês me invocarão e eu responderei. Mas quando isso tudo iria acontecer? Após 70 anos. Após 70 anos o quê, pastor? Quando me buscares com todo o coração. Deus estava querendo que o povo o buscasse com todo o coração. E por isso os mandou para a Babilônia, para o deserto, para o cativeiro. O povo no deserto, 40 dias, chegaram à terra prometida. Não vamos entrar. Eu vou ensinar vocês a confiar em mim. 40 anos. Nesses 40 anos no deserto, Deus deu água, comida, proteção, luz, direção. A roupa não se gastava, o sapato não se gastava. Ele provou o quê? Ele está dizendo assim, pode ou não pode me confiar em mim? Posso ou não posso tomar conta de vocês? Se eu tomo conta de vocês no deserto, por que não confio em mim numa terra que flui com leite e mel? Uma terra onde os cachos são carregados como se fossem melões
de uva. Uma terra que é boa, uma terra onde há cidades que vocês não construíram, pomares que vocês não plantaram. Depois de 40 anos o povo aprendeu. 40 anos no deserto. Deus estava ensinando o povo aqui, 800 anos depois, a buscá-lo com todo o coração. Por quê? Tinham esquecido Deus. Tinham esquecido os mandamentos de Deus. As ordenanças de Deus. Então Deus falou, ok, vamos apertar um pausa nessa história. Jerusalém será destruída, o povo todo será levado cativeiro à Babilônia por 70 anos. Até quando me buscardes de todo o coração? Quando a lição foi aprendida, nós saímos do deserto. Deus quer nos ensinar, Deus quer nos mostrar. Quando nós finalmente aprendemos a lição, que Deus nos colocou no deserto, seja lá o que for, para aprender. Quando nós aprendemos a lição, a gente passa de ano. É diferente hoje, né? Hoje passa de ano, você nem vai para a escola, não estuda, não passa na prova, não faz nada, chuta o professor, cospe no diretor, passa de ano e todo mundo aplaude. Com Deus não. Só passa quando aprender a lição. E até aprender a lição, é possível ficarmos naquele mesmo deserto. Deus não quer isso. Deus está dizendo aqui, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus quer nos dar o fim que nós esperamos. Deus quer nos dar a nossa esperança. Mas nós precisamos o quê? Buscá-lo de todo o coração. Onde nós vamos aprender isso? No deserto. No deserto. Se demorar 40 anos, 70 anos. E se aprender em uma semana, em um dia? Melhor ainda. Precisamos aprender a lição. Quando o resultado desejado por Deus for alcançado, a lição foi aprendida, saímos do deserto. Não prolongue o deserto. Não despreze o deserto. Muitas vezes estamos tão desesperados para sair do deserto que fazemos qualquer coisa, inclusive dar as costas para Deus, contrariar sua vontade, nos rebelarmos contra Ele, tomamos as coisas em nossas mãos, o que só piora, agrava e prolonga o deserto. É o povo judeu. Chegou na terra prometida? Não! Vamos voltar para o deserto. Lá tinha peixe, lá tinha alho, lá tinha pepino, lá tinha... Era uma maravilha o Egito. O povo disse isso, leia lá. Esse Moisés é um doido, quer matar a gente no deserto. Bora voltar. Deus falou, é? 40 anos. Não prolongue. Não despreze o deserto. O deserto não é um lugar onde queremos passar muito tempo. E nem Deus quer que nós passamos muito tempo. Mas o deserto é um lugar santo. É um lugar especial. Ou pode ser, para o crente. Pode ser um lugar especial. E é lá que nós podemos nos encontrar com Deus. É lá que nós podemos ser instruídos, fortalecidos, guiados e abençoados. Para sairmos do deserto melhores e prontos para servir ao Senhor. Não despreze o deserto.